Tudo acontece naquele 17 de fevereiro, nós vamos chegar até ele, mas eu queria ir um pouco para trás, para te conhecer, para saber como é a sua história, para saber como é a história sua com o Ricardo, seu agora ex-marido? Ex-marido agora. Ex-marido. Eu queria entender um pouco como é que é. Quando você tem? Hoje 39, que você 39, falou para mim. Você conhece o Ricardo quanto tempo antes disso? Como é a história de vocês? Como é que vocês se conheceram? Por que vocês resolveram constituir uma família? Me conta antes do dia 17 de fevereiro de 2021, por favor. Eu vivi com o Ricardo por volta de... Nós completamos 15 anos juntos. Nós íamos para 16 anos na época. Eu o conheci em 2005. Você tinha o quê? Eu estava com meus... Nossa, se hoje você é jovem, hoje 2024, você devia ter o quê? 19 anos? Não, eu estava com meus 22 anos, 22, por aí. Tá. Super jovem. Isso. Seu primeiro relacionamento sério? Meu primeiro relacionamento homoafetivo. Em todos os sentidos, tá? Isso. Na verdade, eu tinha ficado com uma pessoa antes, mas namorar mesmo foi o primeiro relacionamento homoafetivo. Então, eu conheci em 2005, nós participamos de um projeto teatral na época, na cidade. Eu sou da cidade de Poá, São Paulo, ele também. E lá tem um projeto por uma ONG, por um instituto que é Opereta. Eles fazem um teatro religioso na época, hoje é mais social, e eu conheci lá. Ele tinha quantos anos? Era a mesma idade de vocês? Ele estava com 18 anos. Ele é um pouquinho mais novo. Eu conheci com 17 anos, na verdade, e ele ia completar 18 anos naquele ano. E eu estava com... agora você falando 17... Eu estava com 20 anos mesmo, 21 anos mesmo. E nós participamos... Eu participava da igreja de uma paróquia, ele participava de uma outra paróquia. Nós conhecíamos... Eu conhecia apenas de vista na época. Eu conheci pessoalmente nesse projeto. Como era religioso esse projeto, nós fomos fazer um teatro. Então a gente passa uma oficina de uns 3 meses. E foi ali que eu conheci. Na época eu namorava, ele também namorava. E, enfim, conversa vem, conversa vai. Acabou o projeto e começamos um relacionamento. Né? Foi bem conturbado, foi bem difícil. Numa cidade pequena como Poá, e eu de uma igreja, ele de uma outra igreja. As igrejas que na época, né? Hoje a gente sabe que existe uma pluralidade aí, mas antes a igreja católica era bem forte. Vocês eram, né? Vamos dizer, dentro do armário ainda? Nossa, sim. Hoje eu falo que é cristaleira, né? Cristaleira, eu acho. Não, porque vocês são de uma geração muito bem... Eu sou uma geração bem na sua frente. E eu me surpreendo ainda pessoas jovens como vocês que ainda tiveram que viver essa fase do armário. Mas você e o Ricardo saíram do armário juntos, é isso? Exato. Porque Poá é uma cidade pequena e bem pequena mesmo. Então, tudo ali, 100 mil habitantes, mas tudo regional. Então, e a igreja aceitou numa boa vocês? Não, imagina. A igreja foi realmente um inferno em terra, né? Nós éramos bem ativos na igreja. Então, membros, coordenador, líder de várias pastorais. Então, ele era, na época, coroinha. Eu era coordenador de comunidade. Então, foi muito difícil. Foi preconceito. Tivemos que sair da igreja. Aí teve também a família também, que foi bem complicado. Muito complicado. E foi quando nós decidimos, depois por volta de 1 ano, sem contar que nós namorávamos na época, então até terminamos. Namoravam mulheres? Isso. Ah, tá. Então, terminamos e começamos o relacionamento. Então, teve todo esse embate entre você namorar mulher e namorar um outro homem, então foi bem complicado. Então, depois, por volta de 1 ano, depois de uma briga, inclusive com a minha família na época, e também tínhamos problemas com a família dele, nós decidimos morar juntos. Foi daí que começamos um relacionamento de morar juntos, na verdade. Como era a relação de vocês? Olha, eu falo que é engraçado como que a gente é jovem, a gente visualiza muitas coisas que depois na prática não é. Sempre foi bem conturbado, sempre foi bem complicado. Né? Durante todos esses anos que eu vivi com o Ricardo, teve bastante infidelidade, traição, brigas. Era muito, muito complicado. Pelos dois lados? Não. Eu era bem... O Ricardo tinha um problema que depois, com o tempo, né, ele se assume hoje uma pessoa poliamorosa, né, o que ele justifica todas as traições anteriores. Então, foi sempre complicado. Então, mentiras que eu descobria, mentiras no trabalho, mentiras... Enfim. Que tipo de mentiras no trabalho?
Por exemplo, o Ricardo já falou para mim, por exemplo, uma vez, eu lembro, que ele alegou ter sido sequestrado, um sequestro relâmpago, por exemplo. Porque ele tinha saído da minha casa e ele não tinha chegado em casa de madrugada. Porque vocês não moravam mais juntos nessa época? Nessa época a gente não estava, foi um pouquinho antes de morarmos juntos. E depois, na verdade, até hoje não... É mentira, porque até hoje a gente não sabe, né? Só falou que fugiu do cativeiro e é isso. Mas ele ainda tirou dinheiro, alguma coisa assim? Não. Só foi realmente para passar a madrugada fora. E para isso criou uma história Exatamente. do risco, que ficou com o risco de morrer. Exatamente. Até hoje o Ricardo ele alega ter tido câncer, né? Ter tido e falava para mim que ia fazer químio, que eu trabalhava na época, ele não estava trabalhando, né? O Ricardo sempre teve um problema com o trabalho, né? Então ele nunca parou em trabalho. Depois de um tempo a gente começou a ter um negócio juntos, né? Mas nas suas dependências como CLT sempre teve mais dificuldade, né? Então eu trabalhava... Não, mas ele inventou que tinha câncer? Que teve câncer. Mas, espera, inventar que tem câncer é uma coisa muito complicada porque você precisa de exames, precisa de tratamento. Vocês estavam juntos há quanto tempo já? Nós já estávamos juntos nessa época, acho que uns 5 anos. Bastante tempo. Então você já conhecia ele? Já conhecia. Mas eu trabalhava na época, passava literalmente o dia fora, então eu fui no médico, tá aqui, eu fui no médico, mas você não quer mostrar cadê os exames? Não mas quero. Você não ia junto com ele? Eu não ia junto, porque ele queria passar por isso sozinho, e ele achava que era importante isso para ele. Depois de um tempo, ele falou que não ia mais fazer tratamento, que ele ia largar de mão. Mas ele chegou a cair cabelo? Como é que foi essa quimioterapia? Ele passava mal? Ele ia sozinho fazer quimioterapia? Ele passava mal. Como ele ia sozinho, ele voltava... Mas ninguém ia junto com ele, nenhum amigo, nem família? Ele queria resolver isso, ele queria fazer isso sozinho. Como que ele conseguia te tirar? Porque eu entendo que você... Eu entendo que se ele está mentindo, eu entendo que ele vai te manipular para você cair na mentira. Como que ele conseguia fazer você não... Porque é muito estranho também falar, mas você não acompanhou o seu companheiro num tratamento de câncer? Exatamente. Beto, hoje, né, depois de muita terapia, a gente percebe o quanto a gente acaba sendo idiota e manipulado por certas situações. Eu não quero que você vá, você não me faz bem, você me pressiona... Você quer ver minha morte. São essas situações que acabam acontecendo. E você sente por um tempo. Claro que assim, essa manipulação durou alguns meses, né? Porque depois não tem mais, né? Decidiu que não queria mais fazer tratamento, que ele vai pedir a Deus, que ele é muito religioso, que vai curar. E a gente ficava nessa briga, inclusive, né? Que não achava justo, achava que não, tem que ir, eu vou com você e tudo mais, eu dou um jeito. Inclusive cheguei a pedir conta, cheguei a pedir saída do serviço na época para ajudá-lo no tratamento, porque ele não conseguia mais trabalhar, ele estava com dificuldades para trabalhar, né? Por causa do câncer. Exatamente, até hoje. Por exemplo, o Ricardo, ele tem... Mas ele ainda fala que teve? Ele fala que teve. Ele fala que teve. O Ricardo, ele diz, inclusive... Até hoje, e eu já presenciei, vários outros amigos já presenciaram cenas de convulsão. Mas não existe nada, nenhum documento, não existe absolutamente nada médico, relatório, nada que comprove que ele tem alguma dificuldade, algum problema mental sobre isso, né? Mas ele desmaia no chão, se convulsiona. Inclusive, no dia do ocorrido, ele fez e tudo mais... Os médicos foram lá, tudo. Já teve situações, uma vez que eu descobri uma traição dele na praia, a gente brigou, tudo. Deixei ele lá na praia. Ele teve convulsão com os amigos dele, vieram o médico, tudo, e fala, mas não tem nada. Já tirei exame, já fiz cardio, não tem nada. Mas está lá, desmaiado. Então, assim, o Ricardo tem um problema grave com questão de doença e até mesmo de interpretação para isso. Ele realmente... Mas naquele momento que você estava vivendo o câncer dele, você não desconfiava que ele estava mentindo? Depois de alguns meses, sim. E você confrontou ele? Cheguei a confrontar várias vezes. Cheguei a confrontar e foi quando eu decidi que você não quer mais fazer. Porque eu já desconfiei que não tinha mais mentiras. Minto. Já descobri ali naquele momento. Está mentindo. Em algum ponto ele está mentindo para mim. Ele está querendo alguma desculpa para essas saídas que ele alega ter feito, né? E como eu trabalhava... Eu não podia me dar o luxo de sair para ficar, né?
E eu cheguei a perguntar, mas cadê os exames? Como que faz? Os exames eu pedi para... É tudo online agora, né? Tudo bem, então dá o login sem Exatamente, mas ele não dava. Você acha que ele mentia por quê? São 5 anos de relação já é um tempo bem estabelecido. O Ricardo, ele mentia para O Ricardo, ele não gosta de ser descoberto. O problema do Ricardo, ele não gosta de... Ele tem uma... Ele é perfeito. Ele não pode ser imperfeito. Então, assim, mentir para ele, por exemplo, ele não pode mentir. Eu descobri que ele está me traindo, ele tem que mentir. As saídas dele, era principalmente por causa de traição. Era principalmente para encontros amorosos. Exatamente, mas ele não pode, ele nunca vai me trair. Ele nunca vai fazer algo assim. Então, tudo tem que ser justificado, né? Então, as mentiras dele sempre era para justificar alguma coisa, para que ele continuasse perfeito. Então, você está desconfiando de mim? Eu estou doente. Você está desconfiando de mim por isso? Nossa, Ricardo, mas você não foi trabalhar, porque nós chegamos numa época que a gente fazia evento juntos. Mas você falou que foi no exame, você foi fazer exame. Eu fui. Então, cadê os exames? Você vai chegar daqui 5 dias. Mas e cadê? Você está desconfiando de mim? Eu estou doente. Não, eu sempre fui um monstro. Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer amigo dele, eu sou descontrolado, eu sou louco, possessivo, sou o carrasco de tudo isso. Eu só vou pedir para as pessoas uma coisa. Ele está contando com a visão de hoje o que aconteceu lá atrás. Não adianta vocês falarem, mas então como é que ele foi ter filho com ele? Porque hoje ele percebe isso. Lá atrás é diferente. Você tem hoje uma visão sobre a sua própria vida antes que as pessoas já comecem. Bom, mas com tudo isso, como normal. É que ele ficou mais um ano com ele? Até para te fazer uma terapia em grupo aqui, eu convivi com uma pessoa que foi um amigo muito próximo, que conviveu dentro da minha casa durante uns 4 anos e que ele inventou que tinha câncer, ele inventou que tinha convulsão, ele se jogava no chão, ele quebrava coisa, ele é muito parecido. Então, o que você viu? A diferença é que eu não tinha uma relação amorosa com ele, ele era um amigo e eu via ele 2, 3 vezes por semana, porque ele ficava muito próximo meio que chupinha ali. Então eu desconfiava, mas quando eu desconfiava, eu virava um monstro aos olhos dos outros. Todo mundo falava que eu era muito mal porque eu não estava ajudando meu amigo que tinha câncer. Ele não deixava ninguém ir com ele eu marcava com ele, eu vou na sua casa, vou te pegar às 9 horas para ir fazer a quimioterapia. Quando eu chegava lá, ele falava, não, eu fui mais cedo porque eu acordei, já fui, estou passando mal. Então ele conseguia. Então, para você entender que você não foi o único enganado nesse tipo é o mesmo teatro, gente. Eu estou até impressionado. Essa coisa de cair, fazer convulsão, sim, até hoje. De desmaiar, de fazer jogar. Ele jogava uma coisa ali, caía aqui. Então, esse tipo de pessoas existe. E a gente, às vezes, não percebe que está sendo enganado, porque o prazer dele também, não estou dizendo do Ricardo, estou dizendo desse meu amigo, que não é mais meu amigo, óbvio, até que todo mundo descobriu tudo, e aí ele teve que apagar um passado e já está refazendo hoje um novo presente com as mesmas mentiras no outro grupo de pessoas. Mas daí é para onde cada um que vai descobrir um pouco o passado dos outros. Vocês se conheceram muito jovem. Sim. Então, só fiz aqui só essa empatia para você saber que você não foi o único enganado. Vocês conheceram muito jovens. Vocês fizeram faculdade? Vocês tinham plano de carreira? Você falou que chegou a abrir um negócio com ele. Como que era a história entre vocês? Obrigado pela sua empatia. Eu acho que é importante isso. Hoje eu tenho essa visualização, né? Principalmente depois do que ocorreu, depois do crime. Foram 3 anos de terapia até agora, né? Então é bastante coisa que a sugestão é que fique. Exato, não dá para sair. Terapia vira filosofia depois. Exato. Então, realmente, eu não tinha esse olhar mesmo para o Ricardo. Ele era meu príncipe encantado. Eu era de preconceito de uma cidade, é o que me ama, eu sou o feio da relação, era isso que eu era sempre taxado e eu não vou ter outra. Mas ele fazia você acreditar nisso? Sim, várias vezes. Eu sou burro, eu sou o que... ele destruía essa autoestima aí. Nossa, tem vários amigos que presenciam, eu sou esquecido, eu não tenho memória, enfim, várias outras coisas. Então, sim, eu acreditei em várias coisas, porque eu era o homem que eu sonhei para minha vida. O príncipe encantado que cavalgou e aquele sonho, né, de adolescente. Nossa, vou encontrar alguém que vai se apaixonar, vou namorar. Eu não quero sair para ficar com as pessoas, eu não quero sair. Não, eu quero me apaixonar, casar, ter uma família. E isso foi o que eu concluí. E hoje, na terapia, a gente coloca isso como meta na vida e você aceita qualquer coisa.
E é o que acontecia. Depois disso, né, você vem com flores e pede desculpa e você... Você não pediu para ser feliz. Sua meta não era ser feliz. Sua meta era construir a família perfeita para foto de Instagram. Exatamente, a família Margarina. E na época, quando eu conheci, eu estava fazendo faculdade de design de interiores na época. Fiquei 1 ano e meio. E ele estava fazendo direito. Ele ficou 1 ano, mais ou menos, nessa faculdade. Estava mesmo? Não estava porque a gente era vizinho de faculdade. Nesse caso era. Mas ele ficava mais na minha. Ficou 6 meses indo na minha sala do que na dele. Ele desistiu mesmo da faculdade. Eu decidi por falta financeira mesmo, que nós fomos morar juntos e, enfim, a pessoa trabalhava, tinha que manter o resto, né? Então, sim. Depois disso, eu comecei a trabalhar em contabilidade, que era uma coisa que eu já fazia, e conciliava com o projeto de fazer um buffet, que nós tínhamos um buffet, fazer eventos e tudo mais. E ficamos nesse período de eventos por volta de uns 11 anos. Mas antes eu trabalhava durante a semana na contabilidade e aos finais de semana trabalhava realizando um evento, enquanto ele deveria ficar em casa atendendo os clientes, fazendo toda essa parte de coisa para concluir no final de semana. Depois disso eu tive que sair do trabalho, né, porque ele estava doente e tudo mais, fazer trabalho, para eu poder sair e fazer essa parte também. Então, depois de um tempo, nós ficamos trabalhando como buffet. Você tocou tudo sozinho, na verdade? Diz ele que não, né? Mas assim, ele ia, não posso falar que ele não ia, mas se comparado à função e tudo mais, é óbvio que eu trabalhava mais, né? Mas ele tinha lá as funções dele, né? Não posso falar que ele não fazia. Você fala para mim que quando vocês tinham 5 anos de relação, você descobre, ele inventa essa história do câncer, mas você vai chegar até os quase 15 anos, é isso? 15 anos juntos. Tem mais 10 anos. O que te fez ficar mais 10 anos? Primeiro, depois de um tempo, a gente terminou várias vezes. Era algo, inclusive, eu falo que é uma... Nós sempre brigávamos bastante em época de quaresma. O Ricardo sempre foi muito religioso. E, coincidentemente, seja o que for, inclusive o crime aconteceu na quaresma, né? Todas as nossas brigas foram em quaresma. Todos os nossos termos da vida, chegava a quaresma... Quaresma é entre o carnaval e a Páscoa. Exato. É isso, tá? Sempre tinha um problema ali. Então terminávamos muitas vezes. Teve términos entre eu e o Ricardo durante esse período, de ficar 2 meses, 3 meses afastados. Mas voltávamos. E eu voltava. E voltava a morar junto. Já teve acontecido de a gente ficar 1 ano separado, assim, 1 ano não, alguns meses. Voltou para casa dos pais. Eu lembro numa época que foi em 2008, mais ou menos, 2009, que eu larguei meu trabalho. Eu larguei meu trabalho e decidi morar em outra cidade. Foi até para Bertioga e tudo mais, nós tínhamos terminado. Assim que eu pisei em Bertioga, porque era isso, quando o Ricardo percebia que eu estava indo, que eu estava mudando, que eu estava virando a chave, ele voltava a me procurar. E foi o que aconteceu. Eu aluguei uma casa, inclusive em Bertioga, quando eu estava mudando. E aí eu voltava. Eu tinha uma dependência muito grande. Você chegou a ter alguma relação entre as idas e vindas, para até se testar? Não, só nada sério. Nada sério. Então era muito comum. Então era muito dependente do Ricardo. Você vivia uma relação abusiva. Pelo que você está me contando, hoje, você sim. vivia uma relação abusiva. Então, hoje eu não onde tenho ele dúvida. te controlava. E muito. Financeiramente, que você trabalhava. Você era o único que mantinha a casa. Então, dentro desse parâmetro, sim. Por um tempo trabalhei fora, ele ficava no buffet, depois acabei vindo para cá. E sim, nós trabalhamos juntos e depois a renda acabou virando. Mas você que liderava, pelo que você está me falando. Então, nós tínhamos certas funções do buffet, cada um fazia a sua função, mas não posso. Quantas vezes já fui trabalhar sozinho, ele ficou em casa porque ele não estava bem, estava com dor de cabeça, ele vivia de enxaqueca. Muitas enxaqueca. Quantas pessoas foram na minha casa? O Ricardo não pode descer agora porque ele está com enxaqueca. Eu sabia que não, só não queria mesmo descer. Filhos, vocês conversavam sobre isso? O desejo de serem pais? Olha, eu não queria ter filho. E para mim isso é uma lembrança muito boa, na verdade. Eu não queria ter filhos. E eu lembro que nós viajamos para a praia. Uma das viagens para a praia, inclusive eu tinha viajado para descansar. O Ricardo foi atrás de mim, inclusive, porque nós tínhamos terminado, prometeu mil e fundos, me deixou na praia e foi viajar para outro estado atrás de outra pessoa. Para você ter uma ideia, que fiz isso numa semana só. O Ricardo fazia muito isso. Então, o Ricardo foi atrás de outra pessoa, de um cara em outro estado. Enquanto tinha pedido, a gente tinha acabado de voltar. Ele, você vai ficar mais um tempo na praia, né? Porque eu estava mal. Na época eu tinha sofrido de tal com depressão.
Vários, na época, foi um caos. Que ano isso, mais ou menos? 2008, mais ou menos. Tá. Que foi quando o Ricardo ele me traiu e eu descobri. Então, passei muito mal, porque eu já não falava com ninguém, não falava com familiares, não tinha mais ninguém. E teve tentativa de suicídio por minha parte, na época. Você tentou? Várias vezes, nesse período. Por quê? Por que mais? Qual era a dor da alma? A dor era de tudo que eu conquistei. Tipo, era isso. O Ricardo vai terminar comigo, eu não tenho mais ninguém, a minha família não me quer, eu sou gay e eu estou infeliz e eu não tenho por que dar continuidade. Porque por um tempo eu coloquei o Ricardo como meu porto. Como meu porto. Como sua única rede de proteção. Na época era isso. Então, mas ele se fez, hoje você consegue, hoje que você está mais distante, em terapia, parabéns que você está, pena que você não foi lá atrás, mas exato. Que bom que você já está agora, você percebe que ele, como que você entra nesse enredo, ele é a única pessoa que existe para mim, se ele for embora nada mais me resta. Ele que cria isso em você, ou você, essa é uma dependência, é uma codependência? Como você se vê nisso? Não, eu acho que foi uma criação. O Ricardo, ele, por exemplo, teve várias situações que hoje você vai descobrindo, as pessoas vão falando. Amigos que se afastaram, nossa, Léo, mas é porque ele falava tal coisa, ele estava te traindo, e a gente foi confrontar ele. Mas seu amigo é falso, Léo. A sua amiga é falsa. Ele te afastava das pessoas. A sua mãe me tratou mal no telefone. Eu liguei para ela, quantas vezes? Eu liguei para ela, ela me tratou super mal, falou que eu sou um monstro. Ela liga para minha casa, ela manda carta anônima para minha mãe. Então, assim, sempre essas cartas anônimas existiam? Existiam. Mas você acha que quem mandava? Então, hoje, né, conhecendo todo esse contexto, eu não tenho dúvidas hoje que possa ter sido ele. Mas eram cartas de escrita, de computador, de revista, eram coisas como assim. Grudada por letra? Mas, gente, mas isso é... Desse jeito. Você confrontava sua mãe? Chegava a confrontar, minha mãe falava que não. Mas, né, a minha mãe, hoje eu olho para minha mãe, é uma guerreira. Mas minha mãe nunca foi mentirosa. Mas eu achava que ela estava sendo injusta com o Ricardo, né? O Ricardo ia mentir. Por que o Ricardo mentiria para mim? Demorou anos para eu entender que... Mas ele já tinha mentido do câncer. Não, mas só que você só percebe... Época foi na mesma, assim, no mesmo tempo. No mesmo tempo. Né? Foi na mesma época, assim, que foi quando a gente começou. Depois disso, meus familiares começaram a se aproximar, então foi diferente. Hoje você percebe que é, na verdade, o Ricardo que minava você poder ter outras pessoas próximas. Sim, muito. Ou meus amigos eram falsos, meus amigos não gostavam dele, eram pessoas ruins, só os amigos deles que era importante. Até que um tempo os amigos dele acabaram virando mais meus amigos, porque era isso, o Ricardo começou a ficar com um tempo, depois de uns 8 anos, eu acho, de convivência, o Ricardo começou a ficar muito antissocial. Então era prazo validade as pessoas, né? Ou era amante dele, né? Então 8 ou 80, né? Então quando eu trazia alguém, ou era tempo de validade ou era amante. E só hoje você percebe isso? Os amantes eu descobri. Eu perdoei muita traição do Ricardo. Perdoei muitas. Eu tenho curiosidade de saber isso. O que faz uma pessoa ser tão traída, ser tão perdoada? Perdoar tanto, na verdade. O que ele te movimentava? É a dependência mesmo, Beto. É a dependência emocional. Você achar que você não vai encontrar outra pessoa, que você não vai ser feliz. Por mais que você hoje entenda que aquilo não era felicidade. Hoje você sabe, mas naquela época aquilo era a sua felicidade. Era o amor que você esperava há anos, não. Ele realmente me ama, ele está me escolhendo de novo. Porque é essa questão, né? A escolha. Não, eu vou deixar a pessoa para ficar com você. Você sente o quê? Hoje eu entendo muitas traídas, não, você sente... Porque a pessoa, Beto, a pessoa que é traída, ela perdoa a pessoa se a pessoa pede para voltar. Se a pessoa decide viver com outra pessoa... vai ficar um inferno astral. Ele me traiu, acabou. Mas se a pessoa pede, a pessoa perdoa. Porque ela sente que está superior àquilo. Entendi. Ser trocado é difícil. Entendi. Não, e tem uma coisa assim, você tem vários pontos que você está colocando aqui. Você conheceu ele muito jovem, você não tinha experiência nenhuma. Não tem. A ausência de referência faz com que até o ruim pareça bom. Sim. Então, até o ruim é confortável. Porque este ambiente ruim, que eu nem sei o que é, ele me permite, eu conheço, largar isto e ir para um outro, como vai ser o outro?
Como que eu vou... Existe outro? Você não sabe nem que tem a possibilidade de um outro tipo de vida. Você acredita que seja muito parecido sempre daquele jeito. Não existia outro, Beto, para mim. Então, você não tinha referência. Como que você vai largar tudo? Alguém vai me amar mesmo? Eu não sou bonito, que é essa aqui na minha cabeça. Eu não sou bonito. Você acredita nisso? Oi? Você acredita nessa frase que você falou? Hoje não, Beto. Mas por muitos anos eu me achava. Por muitos anos, Beto. Era uma coisa assim que era muito, muito tácito para mim. Era muito claro. Eu não era o bonito da relação. Eu era a pessoa feia. Então ninguém me amava. Ninguém vai me querer. Então você fica nessa dependência, tipo, não vou ter outro relacionamento, não vou ter outra pessoa. Mas você acreditava mesmo nisso? Não, porque você é um homem bonito. Mas, Beto, obrigado, mas não achava. Eu não me achava. Era algo... Não me achava. Ele construiu, você se construiu também? Se permite, né? Não existe permissão. A construção é dos dois. É dos dois. A pessoa impõe, é claro que existe uma construção social em tudo, né, Beto? Você vê em um confronto de racismo próprio, você vê em várias coisas, você namora alguém. Ele é branco? Ele é branco. Na época eu falava que ele era um príncipe encantado do Shrek, né? Que ele era o padrão na época e era isso, né? Era o popular, foi todo um encanto social mesmo. E eu me achava feio, então não vai me querer. Ele me ama, ele larga tudo por mim, tá vendo? Era essa a visão que eu tinha do Ricardo. O Ricardo era meu herói. Ah, mas ele te traía? Me traía. Eu perdoava? É quase como se você merecesse. Eu acho que era isso. Porque era isso que falava, né? Por exemplo, se você... você é um grosso, você é estúpido. Que afinal de contas você quer o quê? Você já tem ele, mas é difícil ficar com você. Ele precisa... É mais ou menos isso que vem? Porque você é um monstro, Léo. Você é nervoso, você é descontrolado...